Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de dezembro de 2013, é uma terça-feira, e o nosso verbete é de número 2867. Ele tem 6 páginas, 47 elogias e 11 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o verbetário, da especialidade Enciclopediologia. Esse verbete foi redigido por mim mesma, Dulce Dal, e a gente vai então falar sobre essa questão do ambiente holopensênico relativo à verbetografia. Então, na definologia, nós temos que o verbetário é um ambiente intrafísico, tecnicamente planejado e mantido com holopensene rígido pela Consim, homem ou mulher, adequado para as autopesquisas multidimensionais, escrita, finalização e ou revisão dos verbetes tarísticos para publicação na enciclopédia da Conscienciologia. Na pensenologia, o holopensene pessoal da verbetografia, o holopensene pessoal da autopesquisologia, o holopensene da retribuição dos aportes recebidos, a autopensenização conscienciográfica libertária a partir do direito pessoal de assistir, a melhoria gradativa do holopensene visando a qualificação da autorreceptividade e o holopensene tarístico reurbanizador. Na fatologia, a valorização do ambiente mental somático compondo o cenário vivencial da verbertografia conscienciológica. O coletor ideativo interdimensional, a cápsula de autodesassédio mental somático, o ambiente potencializado para a conformação da pensata básica do verbete, a previsibilidade produtiva enciclopedista, a linha proexológica explicitada nas preferências da biblioteca do verbetógrafo, a autodisciplina desafiadora, a funcionalidade espacial, as facilidades tecnológicas. O verbetário enquanto oficina técnica acolhedora de verpões conscienciológicas. A autoinclusão verbetográfica fortalecendo a maxiproexis grupal dos intermissivistas. E na parafatologia, a sinalética energética parapsíquica pessoal, promovendo a autoconfiança do verbetógrafo, as sincronicidades multidimensionais verbetogênicas, os insights pontuais autoesclarecedores, a conexão paracerebral com amparo de função, a fluência ideativa parapsíquica, a reurbex planetária em curso, possibilitando a incidência teática da enciclopediologia conscienciológica. Sim, eu chamo a atenção que na fatologia a gente tem 21 linhas, o que configura um máximo do verbete. Muito bem lembrado aí, professora Pilar. E na argumentologia, nós destacamos então uma relação no item correlações com 6 exemplos de interrelações entre as divisões do verbete conscienciológico e o verbetário. E também tem no item enciclopensenidade, nós temos 30 exemplos de autopensenidades fomentadoras de clima verponogênico e tarístico, visando contribuir para a concepção, manutenção e qualificação do verbetário. E aqui na remissiologia nós destacamos administração da vida intelectual, autoinclusão verbetográfica, verbetografia conscienciológica, verbetorado conscienciológico e verponário. E na frase enfática, o verbetário é plataforma evolutiva propícia ao abertismo consciencial, à apreensão de neoideias e conceptáculo das interrelações multidimensionais em prol da tares verponológica. Na questionologia, você usufrui de alguma modalidade de verbetário? Na escala simples de 1 a 5, qual o nível de empenho na consecução do holopensene pessoal do verbetorado tarístico? E na bibliografia específica, nós temos uma fonte bibliográfica. Agora aqui na mega-análise do João Paulo, holociclo, encicloteca,
megagescom, verponário, produtividade, pluripensenidade, enciclopensenidade, verponopensenidade, autorrevezamento, enciclopediometria, conscienciografia, comunicologia, verbetografia, verbetogenia, verponologia, tertuliologia, taristicologia, holopensenologia, autopesquisologia e mentalsomatologia. Agora, antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu queria fazer uma chamada novamente para a Semana da Escrita, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, de 10 a 19 de janeiro. E nessa semana vai ter um campo conscienciográfico dos dias 10 a 12, e com o EPICOM autor Moacir Gonçalves e equipes de autores da Unescom. E também a gente lembra que nessa semana vão acontecer várias atividades muito interessantes relativas ao autorado. Vai ter autor cobaia com enciclopedistas, com a lexicógrafa Lourdes Pinheiro, o enciclopedista Laurentino Afonso. Nós temos também debate sobre a escrita conscienciológica, com a participação da Reconsciência da própria Enciclosapiens, no dia 17 de janeiro. Tem painel livre aberto para aqueles que estão escrevendo, que ainda não publicaram, e que tem alguma pesquisa em andamento, algum autorado em andamento. E que é no dia 15 de dezembro, você pode mandar o seu trabalho para a equipe da Unescom para preparar, enfim, para você participar. E vai ter um colóquio autoral com autores da CCCI, com livros em geral, não necessariamente livros específicos da conscienciologia, tá certo? Mas com livros escritos por conscienciólogos. Isso vai ser, então, no dia 19 de janeiro, é uma atividade gratuita. A maioria dessas atividades são gratuitas, exceto autor cobaia e o campo conscienciográfico. Então, pessoal, mais informações, vocês podem mandar e-mail para unescom.ccci@gmail.com. Tem também um convite para o 9º Fórum da TENEPS e o 6º Encontro Internacional de Tenepsistas, que vai ocorrer de 23 a 25 de dezembro de 2013, aqui na Cognópolis, também em Foz. Esse evento ele é muito sério, muito importante, tem participação de vários pesquisadores, e então estão todos convidados. Não é? Mais informações, vocês podem procurar o próprio CAEC, a recepção do CAEC, tá certo? 45-3525-2652 ou e-mail caec@caec.org. Todos aí convidados. Pessoal, então vamos às perguntas. A gente tem aqui algumas colocações de teletertulianos. Por exemplo, tem uma primeira pergunta relativa à pensenologia. Ela pergunta aqui na página 37, logo no início do verbete, na terceira linha, ela pede, por favor, para explanar sobre o holopensene maceteado para a verbetografia. Então, assim, tentando clarear essa questão desse conceito, né, de verbetário, na verdade, o verbetário, conforme eu propus, é o ambiente intrafísico, né? Tecnicamente planejado e, vamos dizer assim, maceteado com holopensene para escrita, para produção em geral de verbetes. Então, quando a gente fala em ambiente, isso remete diretamente à questão da fixação do holopensene. Por exemplo, se a gente recorrer à definição de holopensene proposta pelo próprio professor Valdo, até lembrando que tem um verbete denominado holopensene, né? Tem vários outros abordando esse tema, mas tem o verbete holopensene. Então, ali nesse verbete, por exemplo, tem uma definição bem específica, bem explícita, né? De que o holopensene se refere à atmosfera pensênica ou ao ambiente intrafísico, né? Fixador de conjunto de pensenes específicos, agregados, né? Consolidados de algum assunto. E esses pensenes, esse conjunto de pensenes, eles podem se referir a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, né? Então, aqui no caso da pergunta, né, do holopensene maceteado, é justamente aquele holopensene
ou seja, aquele ambiente intrafísico fixado por um conjunto de pensenes maceteado para a escrita do verbete. Então, isso significa uma série de itens, uma série de apontamentos, né, que a gente colocou aqui ao longo do verbete. Então, desde a questão intrafísica, propriamente dita, de aparatos, utensílios, livros, vamos dizer assim, máquinas, equipamentos tecnológicos, até o que a gente considera mais sério, né? Tanto que essa questão do holopensene desse verbete, da própria seção pensenologia, tem uma relação muito direta com o que eu coloquei aqui na argumentologia, dessa listagem dos 30 itens que eu denominei aí da enciclopensenidade, né? Então, mais sério do que, quer dizer, em termos de holopensene maceteado, o que a gente considera mais sério é essa questão da autopensenidade do verbetógrafo, né? Dessa manutenção do holopensene verbetográfico embasado na autopensenidade verbetográfica a ser trabalhada e desenvolvida aí pelo verbetógrafo. Quer dizer, o foco do verbete é o espaço, né? O ambiente. Sendo que o mais sério desse ambiente, é claro que é o holopensene desse ambiente, tá certo? Exatamente. Então, eu espero aí ter clareado aí a nossa teletertuliana. E também, aqui tem uma pergunta sobre, aqui na estrangeirismologia, na página 37, segunda linha. Ele pergunta, o que são as coulisses do verbetogrado? Coulisses são, no caso, coulisses é uma palavra em francesa, né, que é a tradução nua e crua dos bastidores, né, no caso dos bastidores do teatro, né, no caso aqui os bastidores do verbetorado. O que significa isso? Uma coisa, é claro, é o verbete pronto, revisado, impresso, publicado, para ser defendido aqui no tertuliário. Quando a gente fala das coulisses, a gente está falando justamente dos bastidores, do que levou, do que propiciou essa conclusão, essa escrita finalizada de um verbete, tá certo? E nesse sentido, o cenário, no caso, não tão explícito para o público, mas que aí por isso que a gente coloca essa questão dos bastidores. Do verbetário, ele é o ambiente aí propício, tecnicamente maceteado, vamos dizer assim, para essa produção. Então, a gente chama a atenção das coulisses, né, dos bastidores, do que tem por trás aí do que aparece ao público leitor especificamente. E ele pergunta também aqui na fatologia, na página 37, na quinta linha, poderia nos falar mais sobre o ambiente potencializado para a conformação da pensata básica do verbete? No caso, esse ambiente potencializado seria o próprio verbetário, tá certo? E o que a gente está chamando de conformação da pensata básica do verbete? No caso, quando a gente considera, o que a gente considera a pensata básica do verbete? Seria aquela tese principal que permeia de modo principal em termos de mater pensênia do seu verbete. Então, um ambiente potencializado para isso, às vezes você tem uma ideia, uma vaga ideia de algum assunto que você queira escrever. E a prática já mostrou para a gente que do momento que você tem aquela vaga ideia, ou aquele insight que você pescou, alguma coisa que você tem aquela intenção apenas de produzir, de escrever, no momento que você se predispõe e tem um holopensene já, um ambiente já mais maceteado e programado para isso, as ideias vão fluir de modo mais técnico, mais fácil, mais rápido,
tem um link muito maior com amparo de função. Então, essa pergunta e essa afirmação, ela tem uma conexão praticamente com quase todas as seções do verbete. Né? Quase tudo que a gente propõe aqui, e dentro da nossa, vamos dizer assim, da nossa pensata básica aqui desse verbete, né? Que no caso seria o ambiente tecnicamente maceteado para a escrita do verbete, o que permeia isso, essa pensata, no caso, essa ideia básica aí do verbete, desse verbete especificamente, do verbetário, ela está espraiada praticamente em todo o verbete, não é? Porque a gente está falando da própria verbetografia. E se a gente fala disso, a gente considera, por exemplo, que dentro dessa questão da fatologia, a gente tem também uma parafatologia muito rica e uma pensinologia também muito apropriada para a produtividade, né? Então, essa conformação da pensata básica, ela com certeza ela se potencializa. O verbetário, ele propicia que você dê corpo, dê vida e proceda de modo mais claro e mais fácil na sua escrita do que você quer realmente passar como mater pensene principal do seu verbete. É claro, você vai estar num ambiente potencializado, você vai estar com amparo de função, com aqueles morfopensenes verbetogênicos. Então, aquilo tudo vai fazer uma convergência ideativa no sentido de você ter mais mega foco no que você quer passar, em termos de tares e de esclarecimento mesmo, de assistência para os seus leitores. E na numerologia também ele pergunta, que está elencado, né? O espaço físico verbetogênico, o mobiliário verbetogênico e o computador verbetogênico. E ele pergunta como são os que você utiliza, espaço físico, mobiliário e computador. No caso, então, eu vou me referir mais ao meu, que eu denomino mini verbetário, ao meu escritório particular, né? Que cada um de vocês, cada um de nós pode estar produzindo e promovendo, né? Então, o espaço físico verbetogênico, justamente dentro da composição do verbetário, é o espaço mais apropriado, ou seja, um espaço não tão pequeno, nem tão grande. A gente não está falando aqui de nada, de nenhuma orgia espacial, não está se falando de luxo, nem de grandes tecnologias. Não é isso. É você conseguir chegar no básico necessário, no que realmente é essencial, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupada com algum recurso, algum meio, alguma forma, e a gente acaba perdendo o foco no que é o essencial. Então, o espaço físico verbetogênico é aquele espaço que tem a adequação de conforto ambiental, ele tem uma temperatura boa, ele tem uma iluminação boa, ele tem um tamanho adequado, e aquilo tudo vai estar convergindo para os outros componentes que são também, ou igualmente, ou mais importantes, né? Por exemplo, mobiliário. Você não vai trabalhar numa mesa torta, ou que você vai ter problema ergonômico, ou que não vai permitir uma boa posição e uma boa produtividade, né? A gente sabe que a pessoa mal acomodada, ela daqui a pouco vai ter uma dor. E essa dor vai estar atrapalhando a produtividade aí, mental somática. A mesma coisa o computador. Quando eu coloco o computador verbetogênico, também é preciso a gente ter discernimento para não ficar abusando e entrando naquela linha do ansiosismo internauta, né, do internauta. Por exemplo, eu tenho o hábito de, em algumas situações que eu vou realmente me concentrar mais na minha escrita, muitas vezes eu desligo a internet. Eu tiro meu computador da internet e eu faço isso muito, eu penso que eu percebo uma intrusão mais ou menos sutil, mas que aquilo tem
faz uma bagunça energética no meu ambiente de trabalho quando eu estou com a internet ligada. Mesmo que eu esteja com a pensanidade voltada mais para pesquisa e menos para alguma sociosidade do tipo ler e-mail, né? Às vezes nem tão sociosidade, mas alguma diversidade de atividades que a gente sabe que é uma tentação, né? Você está no computador ligado e você vai tender a ler os e-mails, até para atender as pessoas que fizeram alguma demanda. E eu evito, assim, eu não tenho assim, muita conexão aí de redes sociais e tudo. Eu tenho apenas e-mail e já é um sufoco para mim atender, né? Ler todos os dias, enfim. Mas, então, essa questão de você ter essa lucidez, que eu chamo aqui de computador verbetogênico, é de você realmente usar aquilo para o que for da melhor maneira para a sua escrita, ao seu favor e não contra. Né? Então, tanto nesse sentido de alguma coisa maceteada, né? Um computador também maceteado, com os dicionários, no mínimo dicionários, por exemplo, as 2 versões do dicionário ICE, no mínimo, por exemplo, a versão do dicionário Sacone, que tem a versão eletrônica, a enciclopédia da Conscienciologia mais atualizada possível. Então, você tem algumas listagens também técnicas muito importantes, que eu considero bem sérias para você fazer a escrita do verbete. Por exemplo, você estando, né, ligado na internet, você fazer acesso. Tem outro item que eu coloquei, que são os sites verbetogênicos, né? Também eu coloquei na enumerologia. Então, por exemplo, você tem sites da Conscienciologia, e não só da Conscienciologia, mas bastante verbetogênicos, né? Exemplo do site da ICGE, que eu até coloquei na fatologia. Que você tem ali o kit do verbetógrafo com inúmeros itens muito produtivos e muito úteis para a verbetografia. Você tem sites também abertos em geral, bastante enriquecedores. Por exemplo, no site da Associação Brasileira Academia Brasileira de Letras, no qual você tem o acesso ao VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que ali você está em dúvida se existe uma palavra ou outra, você vai ali online, na hora você vê se aquilo é oficializado no vocabulário da língua portuguesa. E é muito bom, porque ali você já extrai algumas informações para a sua escrita, né? Por exemplo, você pode concluir, não, isso não existe no VOLP. Então, por exemplo, eu não vou utilizar na minha cognatologia, mas pode ser que aquela palavra seja bastante citada na internet ou conste de algum outro dicionário. Isso tudo faz parte da pesquisa aí verbetográfica, tá certo? Então, a gente chama atenção também para isso. E, então, você pergunta aqui como eu utilizo, né? Então, eu utilizo realmente dessa maneira. Eu procuro tirar o maior partido possível desses equipamentos, em especial de informática, que eu acho que traz ferramentas muito ricas. Também outras buscas e o próprio computador, né? Você ter um bom software para você escrever, para você usar, e você também na própria escrita, aí já é uma outra linha de abordagem, né? Daria um outro verbete, mas enfim, na própria questão do uso do computador, eu procuro otimizar ao máximo o meu computador dentro dos meus conhecimentos aí técnicos de Word, por exemplo, de fazer macetes mesmo de busca, né? Então, evitar alguns erros no conforto do verbete, através daquela busca, de você buscar, por exemplo, eu não faço isso 100%, porque me falta tempo às vezes, mas, por exemplo, a gente sabe que pode fazer isso. Você buscar palavras que você já sabe que você tende a digitar equivocadamente.
Então, ou que o computador não corrija automático, mas você sabe que é comum você, é um caco que você tem. Então você dá o find e ir buscar na sua escrita para ver se você escreveu certo. Ou então você dá um find no seu verbete com 2 espaços e aí ilumina para ver aonde que tem 2 espaços no seu verbete. E você vai correndo e vê que tem espaços que não são da chapa verbetográfica, por exemplo. Tem locais que tem que ter 2, mas no corpo do verbete em geral não tem. Então, ali você já elimina algum erro que é corriqueiro no erro, nos verbetes. Então, esse tipo de macete tem centenas de macetes que você pode utilizar, por exemplo, com o Find do Word. E por aí vai, né? Você pode criar aí seu dicionário, suas listas, você pode baixar listas desses sites verbetogênicos e com isso compor aí o seu kit de produtividade. Então, quer dizer, a gente chama atenção para esse ambiente enriquecido de macetes técnicos verbetogênicos para facilitar aí a nossa produção, tá certo? A pergunta na Sindromologia, página 39, quando você coloca a evitação da síndrome da procrastinação, como é que a pessoa pode... quais indicadores que ela tem muita ou pouca síndrome da procrastinação? Você teria esses indicadores para o cara feio? Eu tenho um indicador bem prático que eu uso, que eu acho que é quase que um feijão com arroz, mas para mim funciona bastante. Eu gosto de fazer listas de pendências, que seja de 6 itens, 5 itens. E eu acho fundamental fazer a revisitação dessas listas de tempos em tempos. Por exemplo, a hora que eu faço uma lista, daqui a 6 meses eu vou dar uma checada nesse checklist. E se a lista não anda, se eu não tiquei, eu tenho um prazer grande de riscar item ou de ticar, não, esse aqui já foi. Então, por exemplo, lista de títulos de verbetes, não é? Títulos verbetáveis. Eu tenho, assim, puxa, um dia eu quero escrever sobre isso. Às vezes eu nem me arrisco de formular o título ou de propor, porque às vezes eu penso que requer uma pesquisa maior ou que eu não estou em condições para mergulhar naquilo, mas não interessa, eu faço uma lista. E daqui a algum tempo essa lista tem que andar, né? A fila anda, a minha lista também tem que andar. Então, Cláudia, eu acho que isso é um indicador básico, pode parecer meio assim primário, mas eu acho que é isso. Eu acho que isso ajuda. A sua lista tem que andar. Outra coisa é essa questão do incômodo, do desconforto. Às vezes, eu fico com desconforto. Eu tenho alguns desconfortos que não saem, que às vezes eles ficam ali encruados. Isso é um péssimo sinal. Para mim, é um péssimo sinal. Se eu estou com algum desconforto já há algum tempo sobre algum assunto, significa que eu estou parada com aquilo que eu não fiz o dever de casa. Então, aí eu acho que já ajuda, né? E aqui, quando eu coloco, né, a evitação da síndrome da procrastinação, obviamente eu me refiro aqui à verbetografia, né? E o objetivo aqui não é crucificar ninguém, nem, né, colocar carapuça em ninguém, mas é simplesmente puxar a orelha de ninguém, mas é simplesmente tentar ajudar, né, cada um de nós, de vocês, enfim, a ver os mata-burros e a entender como que essa vontade de criar esse holopensene ajuda, entendeu? Se você realmente se predispõe a esse movimento e você consegue criar na sua casa, por menor que seja, ou por menos infraestrutura que você tenha, se você conseguir criar aquele nicho ali, um micro verbetário, aquilo ali vai ajudar muito. E assim, no caso eu estou falando de verbete, mas a experiência que eu tenho com a escrita em geral. Eu me lembro que quando eu escrevi o meu livro, o Autoconsciência, eu não morava aqui em Foz, eu morava no Rio. E eu posso dizer que eu não tinha assim, um ambiente tão propício do ponto de vista de um holopensene já feito para a escrita, né? Eu estava assim em outras frentes,
Mas, enfim, aí eu me propus, eu entendi, eu vinha muito aqui a Foz. E aí eu tive essa ideia, eu percebi o quanto era forte, quanto era... Eu queria imitar o holopensene do holociclo, no caso. E foi isso que eu fiz. Eu me propus a criar uma célula do holociclo na minha casa, no meu escritório. E assim eu fiz. Eu tinha assim um mínimo de equipamento também, nunca tive nada, assim, meu escritório pequeno e tudo, mas eu criei assim alguns livros, alguns utensílios assim, e coisas assim que me remetiam àquele holopensene, entendeu? E aquilo me ajudou muito. Eu tenho certeza que aquilo foi uma câmara de autodesassédio para mim. E eu acho não, com certeza funciona assim também. Na minha prática aqui com o verbete, às vezes eu não estou tão empenhada, ou eu não estou com aquele holopensene, estou um pouco dispersa, aí eu me predisponho, vou para o meu escritório e começo a mexer com o trabalho, não só da escrita, né? Aqui eu estou falando de todo o trabalho que compõe a verbetografia e, no caso, também a parte de revisão, né? Que é um trabalho diário que a gente tem aí com a revisão dos verbetes. Então, aquilo ajuda muito, tá ali naquele ambiente. Já cria ali, já tem todos uns macetes, né? E claro que o ambiente propício à chegada dos amparadores, né? Eu estou fazendo um esforço para calcular diariamente os horários de estudo, leitura. Você chega a fazer uma metria dos seus horários? Deve ser muito tempo, né? Eu não chego a fazer, Cláudio, mas é muito tempo. É muito tempo. Aqui na trinomiologia, então, você botou um trinômio genial aqui. Trinômio sangue, suor e táris. Como é que foi a inspiração desse trinômio? É seu? Não, acho que esse trinômio já não é meu, não. Você pegou esse trinômio genial? Mas eu acho ele fantástico. Isso aqui, esse trinômio, eu acho ele perfeito, porque ele desmistifica essa questão de que, escrever é inspiração e que, não é, a gente sabe que não é assim. É claro que quanto mais a sua autopensenidade, quanto mais ela está azeitada e quanto mais desenvolvido você é do ponto de vista intelectual, quanto mais você tem aí uma bagagem, né? No caso aí não estou me incluindo de maneira nenhuma, mas é claro que quanto mais isso acontece, mais rápido e mais instantâneo você vai escrever e vai fazer atares, né? Mas na prática a gente sabe que tem todo um trabalho por trás, não é? Você tem que suar sangue, você tem que fazer muita pesquisa, você tem que fazer reciclagem, você tem que abrir mão do seu tempo, você tem que dizer não para prazeres consolidados seus, né? Atividades prazerosas que você gosta muito. Você tem que dizer não, eu não posso, isso não é mais para mim. Eu preciso fazer outras coisas mais produtivas. Então, essa questão de sangue, suor e táris aqui, obviamente, é ultra metafórico, né? E às vezes nem tanto, né? Com o verão de Foz do Iguaçu, aí o suor a gente já pode, dependendo da situação, fica a metáfora mais para o sangue, mas enfim, viva o split e a energia elétrica. Mas, enfim, é isso, sabe, Cláudio? Eu acho que a gente não pode ter essa doce ilusão da táris ser alguma coisa muito fácil. E, fora isso, tem o que eu acho que é mais sério de tudo que eu falei, que é você ter o posicionamento de que o efeito da táris também não é isento de sangue e suor. Do momento que você escreveu, que aquilo vai ser explicitado, que vai chegar ao público. Você vai receber crítica negativa, você vai levar tomatada, você vai ser ridicularizado, mas faz parte, entendeu? Eu acho que o mais sério é o posicionamento mesmo, né? Dulce, tudo bom? Tudo bom, Maria? Muito bom o verbete. Cheguei Obrigada. assim, já tinha começado, mas está bem interessante. Em principiologia, você já falou? Não. Eu queria que você
explicasse para a gente a função do princípio da descrença, que seria a nossa pensata maior, né? Isso. A nossa pensata maior, para você compor esse holopensene que você está propondo do verbetório. Então, Marisa, conforme você colocou, né, nossa pensata básica, eu olhei aqui, o gente, princípio da descrença, máxima. eu quis colocar não apenas o princípio da descrença, porque que já é ele muito... realmente é o carro-chefe e, enfim, é o princípio norteador aí das nossas autopesquisas e, portanto, da nossa escrita. E a questão da verbetografia, sendo um desafio para todos nós, intermissivistas, não é? A verbetografia, ela permite, como toda escrita conscienciológica, mas, no caso, ela permite, de uma maneira muito prática, muito pragmática, você revisitar conceitos e valores seus muito arraigados e, eventualmente, muito antigos, e você tem essa oportunidade de revisitar isso e se recolocar de uma maneira... Diante de um assunto. Diante da Megagescom nossa. Então, eu acho, assim, que é fundamental o princípio da descrença, ao mesmo tempo, ele é o carro-chefe, o propiciador, com certeza, de toda essa recolocação nossa. Né? Eu acho também. Nossa. É interessante que ele norteia, né? Você, depois que introjeta o princípio da descrença, ele acaba norteando todos os seus atos. E ele te leva a um mergulho mais profundo dentro da sua pesquisa. Isso. E o sistema da verbetografia hoje, né, essa oportunidade que a gente está tendo de escrever o verbete, amplia, embora o verbete seja uma síntese bem ordenada de um assunto, ele amplia a sua visão sobre o assunto à medida que você vai buscando respostas. Exatamente, porque tem uma coisa que eu considero muito séria do princípio da descrença, que é essa problemática que ocorre no paradigma consciencial da universalização, da conceitos. generalização das autovivências e das autopesquisas. Né? Então, isso é um problema, eu penso que em geral, para a ciência. Né? E no nosso caso, eu acho ultra complexo, porque a gente fala muito de autopesquisa, autovivência e tal. Contudo, a gente precisa ter essa lucidez e ter o princípio da descrença enquanto carro-chefe, para a gente não querer sair generalizando alguma coisa que é particular, que aconteceu com a gente, mas que não necessariamente é... Mas que nós não somos únicos na vivência. Exatamente, exatamente. Que nós não somos então, únicos. Então, é bem importante. Assim, sua colocação é bem pertinente. Tá bom. Muito obrigada. Está muito bom. Dulce, aqui na página 37, pensenologia, quarta linha de baixo para cima, você coloca a autopensenização conscienciográfica libertária a partir do direito pessoal de assistir. E na estrangeirismologia, na penúltima linha, você coloca o ambiente de rapport com os assistíveis. Eu queria que faça um link entre as duas, da estrangeirismologia e a pensenologia. Ok, está ótimo. Bom, então vamos primeiro aqui na autopensenização conscienciográfica libertária a partir do direito pessoal de assistir. Isso tem a ver um pouco com o que eu falei ainda agora para a Marilza, que é assim, do momento que você se predispõe a fazer atares, em boa parte, você está se libertando, você está se predispondo a, de algum modo, exercer a sua autopensenidade libertária no sentido de você próprio se autodesassediar, se libertar de amarras de interprisão grupo kármica, de erros que você cometeu no passado. E a gente tem esse paradireito de fazer isso, né? Se a gente tem um mínimo de lucidez, se a gente fez o curso intermissivo, acessou as ideias da conscienciologia, está aqui predisposto a trabalhar com as urbexes, a gente nós temos muitos deveres, mas nós temos esse direito de fazer essa assistência que está ao nosso alcance. E claro que a escrita é uma senhora ferramenta para isso. Né? A gente não precisa fazer só pela escrita, mas
como eu falei ainda há pouco, a verbetografia ela é muito prática, muito técnica. E Esse você... tipo de escrita, né? Exatamente. Esse tipo de escrita que... Exatamente. Então, essa autopensenidade da escrita, né, conscienciográfica, no caso verbetográfica, libertária, no sentido de nos permitir nos libertar de grilhões, de erros do passado ou de problemas atuais, de nos ajudar a fazer as nossas reciclagens, tá certo? E é um para-direito, né? Então vamos exercer isso, né? E aí, se a gente linka com esse ambiente de rapport com os assistíveis, é justamente isso. Isso vai permitir que a gente faça esse rapport com as pessoas que a gente pode e precisa. Primeiro tem que poder, né? Depois também precisa, são as duas coisas. E precisa fazer assistência, né? A gente tem aí uma lista, uma gama, um leque de pessoas que a gente precisa ajudar, né? Que dependem da nossa visão de mundo. Algumas vezes a gente até se depara com algumas perguntas, né? Puxa, mas isso já foi tão abordado, ou esse tema e tal. Mas é bem importante a gente lembrar que cada um de nós tem aquela visão de mundo, aquela abordagem do Zeitgeist, e é aquela abordagem que vai possibilitar que alguma pessoa acesse o que a gente escreveu, ou que a gente falou, e que com isso traga aí um link aí com os nossos assistíveis. Certo? Dulce, na primeira página, na fatologia, na quinta linha, no finalzinho da quinta linha, a previsibilidade produtiva e enciclopedista. Você pode desenvolver? Essa previsibilidade produtiva, eu estou me referindo à questão de você ter o verbetário já maceteado. Então, se ele realmente ele está azeitado, está no ponto, ou se ele, no caso do seu pessoal, né, vamos dizer assim, do mini verbetário. Mas, se você, por exemplo, pensa num verbetário já mais estabilizado e mega, que eu coloco como mega, por exemplo, o holociclo. Existe, pela minha vivência, pelo que eu já ouvi, que a gente sabe aí em geral, existe uma previsibilidade da produção da pessoa quando ela se predispõe a frequentar esses ambientes. Por quê? Porque existe um holopensene já maceteado, existe uma configuração. Então, se existe o holopensene, existe a autopensenidade propícia para isso, se a pessoa mergulha e adentra naquele holopensene com essa predisposição, a produtividade é praticamente previsível, ela vai acontecer, não tem como nem por que não acontecer. Você concorda? E aí eu chamo a atenção que essa afirmação ela está muito ligada, ela está muito relacionada com aquela listagem que eu fiz aqui dos 30 itens. Entendeu? Porque ela depende, é tal história, se uma pessoa chegar num ambiente, num verbetário, se ela estiver antagônica, se ela estiver com contrapensenes, não vai adiantar nada. Não tem ambiente que... provavelmente ela não vai aguentar ficar muito tempo. Não vai resistir muito tempo, mas não adianta, não vai produzir também. Mas se a pessoa estiver minimamente com alguma homeostase, alguma intenção, né, da escrita, da TADES, da produtividade gráfica, vai ter, é previsível isso, na minha concepção, sabe, Tânia? Não sei o que você pensa. Se quiser debater alguma coisa. Você está certa. Se a gente sai desse esquema, vai ficando cada vez mais difícil, né? Tá certo. Isso. Muito obrigada, hein? Posso? Obrigada, Rosa. Na efeitologia, Dulce, tem o efeito cérebro para cérebro. E eu percebi assim, uma continuidade com as neossinapses advindas da verbetografia.
Engraçado, Pilar, era a próxima pergunta aqui do teletertuliano. Bem sincrônico. Então eu telepateli. Bom, a questão do efeito cérebro para cérebro, você comentou dele ter relação com a pensenologia? A neossinapsologia, isso. A colocação aqui do cérebro para cérebro é a gente lembrar, não é, que quando a gente fala aí do ambiente verbetogênico, da questão do link com os amparadores, a ideia é que tanto se utilize a ligação do paracérebro das consciências, quanto a gente faça essa ativação do nosso paracérebro. E é claro que essa ativação só vai se revelar para nós na prática, só vai ser factual e produtiva se o nosso cérebro também estiver azeitado. Se a gente tiver sinapses para fazer essas captações. Né? Não adianta nada se a gente não tem, por exemplo, um vocabulário para fazer determinadas apreensões, a gente não vai ter essa conexão tão produtiva cérebro para cérebro. Então, aqui a ideia certamente tem muita ligação com a questão da neossinapsologia, né? da gente produzir essas neossinapses a partir das neoideias, ao mesmo tempo que quanto mais a gente tem neossinapses, mais o nosso cérebro físico vai estar azeitado e trabalhado e potencializado para novas abordagens paracerebrais. Então, tanto é cérebro para cérebro nosso mesmo, quanto estar atento para o cérebro enquanto máquina somática azeitada, trabalhada, apta a receber neossinapses, a fazer neossinapses e fazer essa conexão melhor com o nosso paracérebro, né, da informação que a gente recebeu, quanto a nossa conexão do paracérebro dos nossos amparadores com o nosso cérebro, paracérebro amparador, paracérebro nosso, cérebro nosso. Né? Porque toda a informação vai passar pelo paracérebro e, com certeza, pelo cérebro. A gente é consciente, não tem como. Então, a gente está atento a isso, né? A questão de valorizar a saúde cerebral, né? Que a gente sabe que é tão importante aqui na nossa condição de consciência. Hoje o professor Valdo falou uma coisa na mini o professor Valdo falou uma coisa interessante que eu não tinha percebido, porque às vezes sou meio lenta. Que ele falou assim, quando a gente está conversando, a gente está de paracérebro para cérebro, mas o cérebro facilita. Eu estou falando da Consim. Eu não sei se eu entendi isso perfeitamente, mas eu achei interessante essa ideia. Que eu achava que quando a gente estava conversando aqui no intrafísico, a gente estava de cérebro para cérebro. Mas ele falou que a gente está de paracérebro para paracérebro, só que o cérebro está facilitando. Porque se o cérebro claro. não tem... Depois eu pensei, porque se você não tem. Se você está todo coincidido, você está junto com o paracérebro. Depende do cérebro, não tem como. Mas eu achava que o cérebro, dificultava. E ele falou hoje que facilitava. Totalmente, ainda bem que ele falou isso. Porque, para mim, o cérebro é um cão chupando manga, entendeu? Ele atrapalha. Não, mas se a gente depende... Mas sem ele a gente não vai poder... Sem ele não acontece, não tem jeito. Pois é. Mas tem que cuidar bem, desenvolver, ter neossinapse. Ele falou que facilitava. Então, eu falei assim... Eu tenho que olhar com outros olhos o meu cérebro. Tem que dar muito valor para ele. Claro, nesse sentido também. Eu procuro preservá-lo, mas assim, procurando que ele atrapalhe menos. Isso. Né? E agora eu tive uma outra informação, assim, que essa comunicabilidade ela é facilitada pelo cérebro. Não, daí a importância do neuroléxico. Porque se também você não tem um neuroléxico potente, o cérebro vai ficar embotado ali, não vai conseguir traduzir.
Né? Quantas vezes, eu acho esse tema fascinante, quantas vezes a gente tem insights extrafísicos, ideias, e a hora que você vai escrever fica tão xoxo, não é? Vocês já tiveram isso? Aquilo murcha, você, puxa, mas foi só isso, né? Quando eu tive essa projeção, essa ideia, o negócio é espetacular, mas é isso. E eu desconfio que boa parte dessa murchada é falta de dicionário cerebral adequado. Você pesca o todo, você tem aquela convicção ideativa, aquilo é uma verpom, assim, você fica, né, puxa, nossa, nunca tinha pensado nisso. E agora precisa fixar, a hora que vai... A Rosa lembrou, ela abriu o caminho, agora ela está com neosinapses. Agora precisa manter essas neosinapses. Né? E aí lembrando, então, da memória. Memória também, né? Memória também. Mas aí também, além da memória com certeza é fundamental. Mas eu penso que além da memória tem alguma coisa que é cerebral. Como fixar na memória uma experiência que foi tão efêmera, tão fugaz, no caso. Às vezes não é tão efêmera do ponto de vista do que aquilo impacta a sua vida, né, e a sua existencialidade. Mas efêmera no sentido de fugaz, né, de fugacidade, de rapidez. E que as experiências são tão novas e tão incipientes, né, que você não tem aparato para reter aquilo. Você não consegue traduzir o negócio. É possível que o paracérebro tenha, mas a passagem de paracérebro a cérebro deve ser muito complicado. Isso também. É possível que o paracérebro se acesse. Que eu acho que tem aí dentro da paradidática, né, tem aí os recursos utilizados para a gente reter de alguma maneira, alguma palavra, alguma expressão, algum megapensene, né? Eu já tive essas experiências, não sei se vocês têm, assim, tem a experiência, aí você não consegue traduzir muito, mas você grava uma frase, ou um megapensene, ou uma palavra, ou alguma coisa que aquilo dá um link, né? É uma palavra-chave. E aí também eu acho muito interessante a gente valorizar essa estilística da enciclopédia do professor Valdo. E eu acho que isso ajuda a gente a pensar nessa condição da palavra-chave, da ideia, e que eu penso, né, com toda a modéstia, que eu não tenho a menor noção do que seja, mas eu acho que isso deve ter a ver com o tal do conscienciês. Né? Deve ser um pouco por aí, essa coisa desse atalho ideativo com uma coisa sintética de você ter alguma coisa maior embasando, né? Tem a apreensão da ideia, mas não tem a expressão dela no vocabulário. Né? Dulce, esse deslumbramento, esse entusiasmo, eu tenho muito, acho que muitas vezes insuflado pelo próprio assediador, né? Que ele quer que você fique se achando, né? Se achando o máximo e você perde a ideia, né? Porque você fica no entusiasmo. Mas, Cláudio, eu não acho que seja... Deslumbrado. Mas eu não acho, no caso, não necessariamente. Por exemplo... eu estou me referindo a essas experiências, por exemplo, que a gente tem em campos bem homeostáticos, e a gente sabe que ali tem muito mais amparador do que... no caso, eu já tive várias experiências em campos bem homeostáticos, nitidamente é amparado, mas é incompetência mesmo. Eu não vejo, não dá para terceirizar, é incompetência autopensênica. Concordo. Entendeu? Essa semana passada eu pensei sobre isso, o que você está falando. Eu pensei, puxa, eu tenho tantas ideias e não escrevi sobre essas ideias. E as ideias estão lá, né? Eu estava olhando no meu computador, uma porção de mini projetos, nada feito. Eu percebi que era questão de dicionário cerebral mesmo, informação, aprofundar, ou pelo menos apetite de entrar numa pesquisa mais séria para poder escrever sobre o assunto. Ou seja, falta de informação, ignorância do assunto. Você vem a ideia, mas não tem embasar aquilo. E a vida vai rolando e não coisa. Mas eu queria falar com você aqui sobre o seu verbete. Eu, quando li a pensenologia, me chamou a atenção a autorretilinearidade pensênica. E
eu gosto e pretendo estudar a questão dos pensenes e sua qualificação daqui para frente. Não pude estudar até hoje. E quando eu cheguei aqui no final, tem essa, na argumentologia, tem umas taxologias, né? Mas que você deu outra classificação. Então, aqui a enciclopenseniedade. A intuição que me veio de momento, que o holopensene do seu verbete, desse verbete, seria justamente a retilinearidade pensênica. E eu li todas as 30 e eu senti o processo energético no desenvolvimento disso aqui, levando para a retilinearidade pensênica. Aí a intuição que me veio, como eu estou interessada nesse assunto, é que eu estudasse mais profundamente o verbete. Ah, entendi. A interação. Porque... ele seria. Aí me veio também, porque quando a pessoa fala em tares, a pessoa pensa na questão da assistência direta, incentivo às reciclagens, as informações que vêm. E que isso aqui estaria, o verbete estaria classificado como a tares mental somática, porque ela vai mexer diretamente na linha de pensamento das pessoas, ao ler esse verbete e estudarem o verbete. Foi o que me veio aqui. Marisa, aqui nessa listagem, justamente, acho que você pescou bem, assim, porque eu tentei, né? Eu tentei pegar os pensenes, os ortopensenes, exatamente, que permeiam a questão homeostática da verbetografia, que contribuem para esse ambiente, né, para o holopensene, a partir da autopensenidade do verbetógrafo, assim, condições realmente que levem, que peguem subsídios, né, para que as pessoas eu tenho que passar, pensar isso, olhar aquilo, ver. O detalhismo ali daquela listagem está muito bom. Muito eu bom. também concordo com a Marilza, essa listagem está primorosa. Aí, aproveitando essa listagem, já acabou, Marilza? Já? Não, eu queria pedir você, Dulce, para expandir um pouco o número 4, a doxopensenidade, e depois, no último item, a autovolição lúcida verbetogênica, para ver como é que pode se desenvolver essa vontade, essa autovolição lúcida verbetogênica. Bom, então vamos à doxopensenidade, né? Os autopensenos da doxologia verbetográfica. No caso, essa questão da doxopensenidade, ela se refere assim à questão da opinião, do juízo, né? Esse radical doxo, por exemplo, se a gente for fazer algumas comparações com outras palavras, né, eu acho interessante, é uma coisa até que eu quero pesquisar mais, porque você tem, por exemplo, o ortodoxo, que é aquela questão de não tolerar o novo, não tolerar o diferente, a questão dos padrões tradicionais, né? Um orto, né? Exatamente, mas você fala, porque a pessoa acha que o dela que é o certo, então o resto não interessa. Aí você tem o heterodoxo, que é o contrário, que diferencia, que considera, né, que contraria os padrões e as normas instituídas, enfim. E eu penso que na questão da enciclopédia, da conscienciologia, no nosso caso aqui, da verbetografia, é justamente uma nova condição. São padrões, são juízos, são crenças novas, né? Crenças no sentido de ideias, né? De posicionamentos. Porque, é uma nova abordagem das coisas. Achei então, interessante, porque eu ia perguntar isto. Porque faz umas 2 ou 3 semanas, vindo de casa para cá, numa daquelas entradas do lado esquerdo aí da Felipe Wandscher, tinha uma placa, doxologia. Sério? Sério. Escrita à mão, assim, manual. É mesmo? Doxologia. Depois eu não vi mais. Inclusive, no dia eu comentei com a Nilce.
Eu falei, Nilce, você já viu isso? Porque eu falei, nem na enciclopédia eu vi ainda. O que neologismo é esse? E nós ficamos na dúvida, querendo até pesquisar isso. Porque achei interessante. O que é doxologia? E quando eu vi aqui, eu falei, vou perguntar para a Dulce. Né? Aí a Rosa perguntou. Interessante que eu não saberia dizer o que é. Estou aprendendo agora. Bom, mas eu quero dizer que isso é uma linha de pesquisa. Eu também não sei aprofundar muito, mas... E o que eles aprofundam? Como? Mas essa questão dessa nova abordagem, sabe? Porque assim, a gente não pode ser ortodoxo, mas também esse heterodoxo não é, também não é, é uma outra coisa. E que grupo é esse que se reúne assim? Esse grupo, não, no fundo, a gente está falando aqui da questão do paradigma consciencial, né? É uma questão aqui da abordagem do juízo das coisas, da opinião sobre as coisas, sob o paradigma consciencial. Bem específico. De um posicionamento. Né? Mas a palavra já existe e não tem no dicionário. Eu nunca vi essa placa. Aonde que estava essa placa? Ela estava vindo de lá da Maria Bubiac, do lado esquerdo, aquela primeira entrada que tem uma placa lá, chácara, não sei o que lá e tal. Mas estava embaixo assim uma tabuleta, um papelão, acho que era de papel, porque a letra era manual, escrito assim, doxologia. Ó, a Nilce está testemunha. Lembra, Nilce, que eu te perguntei da doxologia? Você viu o que tem aqui no verbete? Você não viu aqui? Olha, a Dulce está esclarecendo para nós, porque nós não achamos, lembra? A gente procurou no... Visão que você teve não, para a visão que você teve não, né? Porque depois nunca mais ninguém Pode ser, pode... Não está mais, porque eu andei olhando outras vezes. Foi só um final de semana que teve. Acho que a Equipex se reuniu lá. Então... Vamos lá, então. Rosa, complementando, então, a sua pergunta, a questão da autovolição lúcida verbetogênica. Bom, então, em relação à autovolição e esse tema, né, eu penso que o verbetário, tanto ele ajuda, quanto ele é composto pela autovolição verbetogênica, né? Então, conforme eu falei ainda há pouco, também não adianta você ter já um ambiente razoavelmente bom instalado, ou mesmo frequentar um já mega instalado, se você não tem essa vontade, essa autovolição propícia, né? Se você não busca isso por você mesmo. Então, a gente roda e cai naquela velha máxima, né? Da vontade enquanto mega atributo, como carro-chefe aí da realização das nossas intenções. Da evolução, exatamente, porque, no fundo, em relação à autopensenidade, se você não tem essa volício-pensenidade, no caso, né? Da busca, de querer produzir, de querer escrever, de querer fazer atalhos pela verbetografia, não adianta nada mais, né? Não tem aparato que vá ser útil. É isso que eu quis dizer, entendeu? Então, pelo que eu entendi, Dulce, se a pessoa não tem aquela vontade assim ainda muito sólida, né, de escrever verbete, por exemplo, você acha que se preparar um ambiente tipo verbetário em casa, com todo aquele holopensene da verbetografia, você acha que aquilo vai gerar? Com certeza. Uma... Com certeza, Rosa, que nem aquilo que eu contei ainda há pouco do meu livro, né? Com o verbete especificamente, eu não tive essa oportunidade específica, porque acaba que eu mexo também com outros tipos de escrita. Mas eu penso que o ambiente, ele ajuda muito enquanto câmara de autodesassédio. E a gente sabe que não teria nenhum é forte, mas em geral a gente não tem motivos muito, vamos dizer assim, lógicos, né, para não escrever, porque todo mundo quer escrever. A pessoa, você quer participar. Sem termicivista, você tem interesse. Então, em geral, o que acontece? A gente cai nos mataburros de autoassédio, de heteroassédio, de problema de dispersão. Isso tudo, se você tem aquele ambiente, se você busca esse ambiente através de mexer com as energias, de trabalhar com uma pensenidade mais voltada para o assunto, isso tudo vai ajudar muito.
A gente sabe da questão da influência do meio, né? É uma coisa muito séria, né? Então, é por aí, a ideia é mais ou menos assim. Posso fazer mais uma pergunta? Na página 38, na fatologia, na quinta linha, no meio, assim, você tem assim, a convergência da ampliação cosmofisiológica. Obviamente que é voltada para a verbetografia, eu penso. É meio um oxímoro, né? Porque é a convergência de uma ampliação cosmofisiológica. Você pode falar como é que você faz essa... Você converge uma coisa que é ampla? Aqui a ideia foi realmente colocar de propósito, porque eu penso que, no caso, eu estou falando da convergência, no sentido da convergência de ideias, convergência de energias, convergência de ambiente, convergência pensênica, de uma ampliação cosmovisiológica, no sentido de que, quando você se propõe a escrever sobre um assunto, né, no caso do verbete, aquilo vai ser uma síntese de toda uma ampliação cosmovisiológica que você tenta fazer quando você vai escrever. A gente sabe que essa chapa verbetográfica, você mais do que ninguém, né, professora Rosa, sabe disso, que a chapa verbetográfica, ela propicia essa ampliação. Você, querendo ou não, você vai ter uma ampliação da sua cosmovisão, por menor que ela tenha sido, ela vai se ampliar com a abordagem da chapa verbetográfica. Te obriga a pensar sobre vários ângulos. Ao mesmo tempo, com a ideia do verbetárium, daquele holopensene, isso vai ter uma convergência, porque você vai tanto ter você vai buscar essa ampliação, mas você tem ali um megafoco, realmente um megafoco holopensênico para você produzir em cima de um determinado assunto. É como se fosse um mega potencializador, né? Um mega coletor daquele holopensene para você traduzir no seu verbete. Na parafatologia, na terceira linha, quando você coloca as sincronicidades multidimensionais verbetogênicas, essas sincronicidades você também vê como convergência? Eu vejo. Eu vejo. Que eu achei que tem a ver ali, mas eu não... Com certeza, bem lembrado. Claro que tem a ver. Muitas vezes você recebe... Isso tudo vai propiciar e vai ajudar nessa cosmovisão, né? Você ampliar essa cosmovisão, tanto permite que você perceba mais as sincronicidades, quanto as sincronicidades ampliam a sua cosmovisão. Isso tudo vai dar uma convergência, vai ter uma convergência aí, no caso do verbete. O verbetário, ele vai promover essa convergência. E eu penso que o verbetário também, na questão das sincronicidades, ele também é um conceptáculo aí bem importante, né? Tanto para a percepção, quanto para a percepção mesmo de neoideias ou neoabordagens. E você começa a perceber algumas coisas no sentido da convergência de palavras, de livros, de achegas mentais somáticas, enfim, isso tudo potencializa, né, com a questão do ambiente. Então, para chamar a atenção aí, você falou em pensata, uma pensata sua que eu achei muito importante foi a megapensenologia. Sim. Verbetário, receptáculo, neográfico pensênico. Né? É uma pensata bem... E outra coisa também é no crescendo, o crescendo, primeira letra, ponto final, é uma ideia metafórica, assim, que eu achei interessante desde a primeira vez que eu li. Eu falei assim, é quase poético esse crescendo aí. Porque se você pensar porque a rigor, bem, não é isso. Eu falei assim, gente, isso aqui é metafórico, isso aqui é quase um poema. Né? Eu acho também interessante, porque tudo começa com... Todo verbete começa... Toda escrita, né? Não é só verbete. Você pode até pensar um monte de coisa, mas a escrita começa com a primeira letra, né? E depois você tem que finalizar o negócio.
Então, a importância, né, da primeira letra. Se você não tem ainda uma ideia, pelo menos escreve uma letra, que alguma coisa vai acontecer. Deixa eu te falar, na página 37. Estão ouvindo? Sim? Sim. Na página 37, acima do que a Rosa perguntou em atributologia, você trouxe o atributo da auto-organização lúcida. E eu queria que, sobre esse ponto de vista, você explanasse, então, a tua experiência com o teu verbetário para nós, para a gente conseguir utilizar você como cobaia também. Você trouxe lá na exemplologia, na página 37, os 3 itens, né? 39. Isso. Bom, a questão da auto-organizaciologia lúcida, eu penso que essa condição permeia qualquer tentativa de verbetário. Porque isso eu percebo também na prática, que no caso a ideia aqui de auto-organizaciologia lúcida, eu estou me referindo à auto-organização lato sensu, né? Aliás, a professora Pilar tem um verbete muito interessante sobre esse assunto. Você tem 100 itens, não é isso, Pilar? Sobre auto-organização? É quase 100. Então, Fabiana, aqui eu estou me referindo à auto-organização, não só física, mas todos os tipos e o máximo possível que você conseguir. Entendeu? Então, desde a física, do ambiente físico, eu não sei se ocorre isso com você. Eu não consigo produzir com uma mesa bagunçada. É como se a minha pensanidade ficasse poluída com aquilo. Eu não consigo raciocinar claramente com mesa bagunçada. Eu tenho esse problema, não sei até que ponto é problema ou solução, mas enfim. Então, faz parte aí dos meus critérios. É claro que cada um vai ter os seus, né? Então, o que eu acho que é mais importante? É você buscar dentro do seu jeito de ser, da sua maneira, a melhor maneira, aí você pesquisar a melhor maneira que você produz. Tem gente que acho que não liga muito para isso. E buscar manter essa rigidez, essa questão da organização de um modo geral, tanto do físico, quanto de como você pensa, de como você organiza os seus pensênios. E no caso da escrita, acho que é o mais sério. Muitas vezes a gente vê, e até me coloco também, como cobaia, né? Muitas vezes você tem uma falta de auto-organização daquilo que você está pensando e aquilo gera uma confusão tão grande e aquilo vai impactando você escrever. Então, por isso que eu pensei que, puxa, eu acho que é realmente a questão dessa condição da auto-organização lato sensu que vai estar ajudando esse holopensene, né? E aí, se você pensar, por exemplo, nesses exemplos que eu coloquei, vamos pegar os extremos, né? O holociclo e o nosso em casa, pessoal. Puxa, o holociclo é um exemplo, né, de auto-organizaciologia lúcida. Irretocável. São pastas, é tudo no seu lugar, você encontra tudo altamente organizado, né, aquela questão da placidez mental somática. Você não tem turbulência, está ali tudo preparado e otimizado. Então, a ideia é a gente conseguir reproduzir cada um ao seu modo, dentro aí das suas prioridades, né? Muitas vezes a pessoa não tem condição de ter o ambiente e também não tem ainda condição de ter o holopensene totalmente harmonizado, mas que vá pegando aí o que seja prioritário para ela chegar naquele ponto de produtividade. Porque eu tenho a impressão que a maioria de nós, no fundo, sabe o que incomoda em termos de falta de organização para a produtividade. Eu desconfio que quase todo mundo sabe. Eu vejo, às vezes, as pessoas comentando, até pessoas que nem conhecem a Conscienciologia, comentando do mal-estar pela falta de organização e pela bagunça que isso ocorre, que isso causa na vida em termos de não produtividade. Então, a gente sabe, nossa, minha estante, meu escritório, minha casa, minha lista de livros, meu computador, está tudo bagunçado, eu preciso organizar. Então, é isso. Tá. Entendeu? Deixa eu te perguntar.
Na tua casa, você utiliza mesas diferentes? Teoricamente, a gente tem, vamos dizer, eu tenho o livro, o verbete e os artigos de maneira geral. Você utiliza mesas diferentes ou você utiliza tudo no mesmo local? Olha, depende da época. Eu agora, nesse exato momento, a minha mesa está saturada, eu só estou usando uma estação, que é a questão de verbete. Tá. Mas porque eu encerrei, eu estava com uma determinada escrita, eu encerrei, eu concluí, eu estava... por exemplo, quando eu estava terminando o meu livro, esse outro livro, eu tinha uma mesa para ele. Eu não consegui, eu separei, eu tinha uma estação para ele. Que ali eu coloco as pastas, né, cosmograma, os livros, e ali eu separo naquele canto. Ainda tem essa coisa da separação física que eu acho importante, né? E também eu acho importante a questão dos artefatos assim específicos também, porque quando eu posso eu separo o computador, eu acho bom também. Por isso que eu perguntei. Eu tenho tal notebook que eu faço isso. Sim. E tal é o notebook mãe, que é por exemplo, da verbetografia. Isso. Aí o outro ficava com as coisas do livro. Não sei, me dá uma certa organização assim, mental. E aí eu acho que ajuda na produtividade. Foi por isso, esse foi o objetivo da pergunta, porque além do espaço físico, então tudo, né? Tanto o computador. Aí eu acho que cada um tem que ver o seu jeitão, né? De como melhor funciona. Tem gente que fica estressado só de pensar em 2 computadores, né? Eu gosto. Geralmente eu deixo um só para consulta de dicionário e o outro eu já estou escrevendo. Sim. Mais assim, fusquinha para as consultas e o outro melhorzinho para a escrita. Aí depende. E na página 41, Dulce, na tua listagem, o item 29, Vibropensene. Esse Vibropensene aqui, me inspirei aqui muito nas colocações da professora Nancy também, né? Sobre a questão da vibrostasiologia. Então, aqui é dando uma ênfase, eu quero dar uma ênfase na importância do trabalho com as energias para a escrita. Nada disso, na minha opinião, se viabiliza se você realmente não estiver atento à questão do trabalho com as energias, sabe, Fabiana? Porque é claro que a gente não pode menosprezar a força do mental soma e como o trabalho com o mental soma, ele tem essa capacidade de desassédio, de desatravancamento, vamos dizer assim, da escrita. Mas a questão da sustentação, né, da autossustentação energética para o verbetorado, eu acho muito sério, que às vezes a gente não liga. Porque esse negócio está mais ou menos em céu de brigadeiro, tudo bem, você vai fazendo e tal. Mas a gente tem os momentos, né? Então, se você não tem uma prática e um cotidiano ali mexendo com as energias, você está mais propício a ter os gaps, as quedas. E aí cair naqueles períodos de mais omissão e fica mais difícil de você retomar. Então, a ideia é realmente você manter isso como realmente prática, né? Ficar atento para isso, né? E uma última comparação entre a escrita do livro e a escrita dos verbetes. O que te chama mais atenção em termos de comparativo, se a gente fosse estabelecer um cotejo entre as duas, em termos de associação de ideia, de acoplamento multidimensional? O que se poderia... interessante isso. É tão longe, tão perto. Né? Pois é. É tão longe, tão perto. Eu acho muito diferente, por um lado. Muito diferente. Eu não consigo, até uma coisa que eu tenho que trabalhar, eu não consigo inserir muito em verbete o que eu escrevo em livro. Eu tenho até que fazer esse exercício para tentar até desvendar o que acontece. Por que tem essa distância, né, a princípio. Mas eu penso que são realidades, tem pontos muito convergentes do tipo... a questão do trabalho solitário, entre aspas, de você depender de você, da sua pesquisa, da sua iniciativa, a questão do processo em si, né, de buscar aumentar o conhecimento, de fazer... O processo é o mesmo, né, Fabiana? Mas tem uma coisa que eu penso que do livro é mais denso, é mais
requer um pouco mais no sentido de que é mais demorado em geral. Você vai compondo aquele assunto por mais tempo. Você fica envolvido, aquilo exige mais um esforço mais demorado da sua parte. Então requer vamos dizer assim, uma retilinearidade, um foco naquele assunto mais demorado. Agora, em termos de dificuldade, de desafio, eu acho que são realidades muito parecidas, né? Eu acho que é resultados também de assistência, de TARES, entendeu? Entendi. Então, Obrigada. acho que são muito comparáveis, né? Agora, vamos lá. Tem uma pergunta aqui na Fatologia, página 37, quarta linha de baixo para cima. Por favor, comentar sobre o almoxarifado técnico e a estação de trabalho otimizada. O almoxarifado técnico é alguma coisa simples, mas que ajuda muito. Então, você ter aqueles itens mais úteis para você no seu dia a dia de produção, e você não precisar, cada vez que você precisa que um item acaba, você tem que sair e perder tempo para comprar. Então, a caneta que você mais usa, o papel, no caso aqui, o papel sulfite, né, padrão carta, por exemplo, é o padrão que eu uso, que é o mesmo dos verbetes, da enciclopédia. No caso da verbetografia, a gente orienta que o verbetógrafo passe a usar esse formato e não não o A4, para ficar já padronizado. Isso, por exemplo, em relação à auto-organização lúcida, esse pequeno item para mim faz a diferença. No meu escritório não entra mais papel A4. Por quê? Isso me bagunça. Eu tenho que mais um item para eu lidar e para eu compatibilizar. Então não precisa, tira fora, só entra o papel carta, que é o papel do verbete, da enciclopédia, e que funciona muito bem. E então o almoxarifado técnico é isso, é você eleger os seus itens prioritários que não podem faltar e que você mantém ali à mão quando você precisar. E a estação de trabalho otimizada é aquilo que eu já falei um pouco, né? A questão de você compor uma estação técnica com os utensílios, artefatos, desde relógio ou computador, tudo aquilo que vai otimizar a sua escrita. Você não pode pôr nem a mais nem a menos. Nada que vai te atrapalhar, que vai te dispersar, mas também aquilo que toda hora você vai precisar, você tem que levantar, porque não tem, por falta de organização. Então, é ficar atento para esse tipo de otimização. E você pode achar, mas isso é básico? É básico, mas muita gente perde tempo com isso, não otimiza. Tem uma outra pergunta. Parabéns pelo verbete, está rico de informações e cheio de energias verbetogênicas. Obrigada. Você pode aprofundar na Fatologia, página 38, terceira linha de baixo para cima, a sede da Enciclosapiens no edifício do Tertuliário. Pessoal, para quem não conhece, a sede da Enciclosapiens, ela já existe, ela já está funcionando. Nós vamos em breve, né, professora Rosa, fazer uma inauguração. A gente vai definir aí qual dia vai ser e vocês, a princípio, já estão todos convidados. De antemão, todo mundo está convidado a conhecer praticamente todas as tardes, exceto terças-feiras, a gente está lá. De segunda, quarta, quinta e sexta tem voluntário. Então, a sede da Enciclosapiens, ela fica na parte de trás do tertuliário. Ela tem um acesso separado e justamente fica embaixo das arquibancadas do tertuliário. É um espaço que existia desde que o tertuliário foi construído, era um espaço ocioso, fechado, sem janelas, enfim, ele foi todo adaptado, foi feita uma reforma, e ele, então, está, vamos dizer assim, em fase, já podemos dizer, eu coloquei aqui na exemplologia, ele é o nosso... Ele já é um verbetário aí, a gente já trabalha, os voluntários fazem as revisões de verbetes, a gente faz a devolutiva dos verbetes na sala de atendimento e a ideia daqui para frente é ele ser potencializado com os nossos neopensenes verbetográficos e com novos aparatos aí tecnológicos que a gente ainda quer colocar lá, né? A gente está precisando ainda de equipamentos, computadores e tal,
mas a nossa sala de aula que ainda não ficou pronta, mas enfim, a estação básica, o espaço básico, ele está pronto. Então, você é teletertuliana, mas eu sei que você é habitante de Foz, está convidadíssima a conhecer, tá certo? E falando em Ciclosapiens, a professora Rosa está lembrando aqui, nosso lançamento oficial da IC vai ocorrer no dia 21 agora de dezembro, na sede do Discernimento, às 19h30 na sede do Discernimento. Estão todos convidados. A gente conta com a presença de vocês, verbetógrafos e verbetorandos e verbetoráveis, ou seja, toda a CCCI, tá certo? É importante a gente pensar aí na nossa proexis grupal, tá certo? Tem uma pergunta também que ela pede para explicar a anticâmara da autopesquisologia verbetográfica. No caso aqui, eu coloquei na fatologia, né? A ideia de anticâmara é considerando realmente o verbetárium como um ambiente propício para você fazer essas abordagens da sua autopesquisa, né? A gente sabe que toda escrita requer autopesquisa. Quanto mais rica for a autopesquisa, quanto mais vivência você tiver, mais provavelmente a sua escrita vai fazer talhos. Então, a ideia aqui é justamente essa questão do verbetário enquanto anticâmara, né? É um preparativo ali, é um ambiente propício a essa abordagem da autopesquisologia verbetográfica, porque no caso voltada para a escrita do verbete. E aí essa autopesquisologia, ela tanto pode ser lato sensu, né, do tema que você está escrevendo, e a gente coloca que é auto, porque você vai ser sempre o epicentro, né, o eixo daquela pesquisa, quanto às suas pesquisas pessoais, inerentes ao seu micro-universo. Ok? Você quer perguntar? 8, na tecnologia, a técnica da circularidade, para mim é uma novidade essa técnica, se você puder falar um pouco a respeito, e depois na colegiologia, sobre o colégio invisível da enciclopediologia. Olha, a técnica da circularidade é uma técnica proposta pelo professor Valdo. Ele comenta bastante sobre essa técnica, e essa técnica, ela, vamos dizer assim, ela sedimenta a ideia da enciclopédia, por exemplo, no sentido de uma abordagem sob vários aspectos, de modo que você tenha uma circularidade de abordagem e chegue numa nova abordagem, aquilo vai ampliando as ideias que se tem sobre determinado assunto. Parece que você está repetindo, que você está falando sobre a mesma coisa, mas não é. Você está sempre criando círculos de apreensões, ou de abordagens, ou de ideias, e, no fundo, você está fazendo uma convergência ampliativa das ideias propostas. Entendeu? Então, por exemplo, na enciclopédia, a gente tem vários verbetes que abordam temas muito parecidos ou aspectos bem parecidos. E que, dentro dessa técnica da circularidade, são abordagens próximas, circulares no sentido de que vão estar fazendo convergência de mesmos assuntos, mas que estão acrescentando, dando novos enfoques. Entendeu? Qual foi a outra pergunta sua? Esse colégio invisível, no caso, é uma dos enciclopedistas, no caso, a gente coloca aqui ele como lato sensu, colégio invisível dos enciclopedistas. Na prática, assim, especificamente, na CCCI não tem esse colégio, mas a gente considera que existe o colégio invisível, lato sensu, metafórico, no sentido de que existem os verbetógrafos, os estudiosos da enciclopédia, né? Tanto fora, na SOCIM, tem as pessoas voltadas para
tem os enciclopedistas ao longo dos séculos, né? Então, existe um colégio invisível de pessoas estudiosas das enciclopédias, e aqui na CCCI já tem essa massa crítica, né, de pessoas estudiosas dos assuntos da enciclopédia. Certo? Na 41, na frase enfática, a primeira palavra é o verbetário. A IC não está pensando em criar um laboratório onde a pessoa pudesse fazer um trabalho preliminar para ver qual é o assunto e quais as ideias, bases do desenvolvimento do verbete? Está no projeto de vocês? Você está falando de uma atividade pedagógica? Não, ser um laboratório próprio, como existe os outros laboratórios. Nós pensamos nós já pensamos um pouco sobre isso, mas a gente entende que o holociclo foi criado para desenvolver a enciclopédia, concorda? Tem lá, desde o início, o professor Valdo era o escritório dele, né, que ele ampliou para a gente usar, mas ele tem essa ideia. Então, a gente pensa que esse laboratório é lá, um laboratório de ideias, e o mega verponário, né, seria o holociclo. Agora, assim, em termos de atividades, aí a gente pensa, assim, tem algumas ideias de oficinas, da RC mesmo, né, ideias parapedagógicas para ajudar as pessoas, né, fora o curso, né, os cursos que a gente tem, o verbetografia, programa Verbetografia, sim, tem ideias de fazer algumas oficinas e nessa linha, talvez. Tá certo. Obrigada, e valeu muito o teu verbete, viu? Obrigada. É como que o top do buquê. Amarra, né? Rapidinho, Dulce, só para convidar as pessoas que vierem para Foz do Iguaçu para participarem lá do holociclo, porque ela levantou uma questão séria, que o holociclo ele tem as três grandes coleções que o professor Valdo criou exatamente para a enciclopédia, que são o Cosmograma, a Teca, que é do conjunto de todas as enciclopédias, que não foi para o Holoteca, ficou no holociclo, e aquela coleção de dicionários temáticos, que também ficou no holociclo, para possibilitar a técnica das 50 vezes mais. Né? Tem muita... Então, aquilo ali foi propositalmente criado para a enciclopédia. Exatamente, isso mesmo. Agora tem uma pergunta aqui, olha lá, entrei no site de Conscienciologia hoje, através do livro do Rodrigo Medeiros. O livro do Rodrigo é o Clarividência. Que bom. Gostaria de saber por onde começa a estudar, já que sou iniciante. Puxa, que bom, você acessou a Conscienciologia, muito bom por um livro. Olha, a gente sugere que você entre no site do IIPC, www.iipc.org. Ali tem uma lista de unidades dessa instituição, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Esse instituto tem palestras gratuitas de entrada, tem unidades em várias cidades do Brasil, e ali você pode, então, ter ideias de onde buscar cursos, né? E você também, a gente sugere que você veja outros sites de outras instituições da Conscienciologia. Hoje são 22 instituições, e que você pode buscar, por exemplo, no próprio site da Editares, né? Que é editares.org, tem todos os livros da Conscienciologia. No site do CAEC também, que é a instituição que transmite aqui, onde tem o campus aqui, que tem o tertuliário, que é o caec.org. E no site das tertúlias também, tertúlias.org, aqui onde você está vendo as tertúlias, que tem acesso e link para todas as instituições. E é interessante, então, você ver aí em qual delas você teria mais afinidade, né? São muitas abordagens da Conscienciologia, e seja bem-vindo aí ao grupo de intermissivistas, provavelmente. Aqui na Fatuística, a minha colega aqui perguntou sobre autopensionização, era pensinologia sexta linha. Autopensionização conscienciográfica libertária a partir do direito pessoal de assistir. Por que você colocou direito e não colocou dever? Porque, antes de mais nada, você tem um direito. Antes do dever, você tem o direito de assistir. Você tem o direito de assistir, por exemplo,
quem você quiser. Mas você tem o dever de assistir algumas pessoas. Então, eu penso que, no caso, o direito vem antes, ele é mais amplo, entendeu? E se você pensar mais no direito e menos no dever, né, eu penso que é mais fraterno, é mais cosmoético, é mais amplo, é mais universalista, entendeu, Cláudio? É mais o para-direito e também o para-dever. Eu falei quando eu expliquei. É parar, né, de fazer assistência só porque deve, né? É parar de fazer assistência, né, porque você quer fazer assistência. A cobrança embutida, seu dever, né? A coisa do virar para o outro, né? Eu acho que a verbotografia, ela é mais do que isso. É para-dever, mas é mais do que isso. E muita gente, eu acho que por encarar enquanto obrigação e para-dever, acaba que não... fica como um fardo, não é bem assim, né? É o direito, em primeiro lugar, da gente fazer autoassistência. Você fazer sua auto-Tales, né? A gente sabe, a gente é o primeiro aqui. Todo mundo que escreve é o primeiro a ser assistido. E fazendo assistência em geral é autoassistência. De início sempre vai ser autoassistência. Isso, exatamente, com certeza. Certo? Agora, na fatologia, 7ª linha, pode falar sobre a ambiência verponogênica. Sim, a ambiência verponogênica, no caso, o próprio verbetário, a gente tem essa pretensão, tá certo? Todo mundo que está escrevendo, que quer escrever no âmbito da conscienciologia, a gente precisa ter essa pretensão de buscar verpões. Claro que as verpões, como tudo, têm as suas gradações, não é? Para nós, assim, o que é uma verpom, para mim, pode não ser para você. Às vezes você pesca uma ideia ou entende alguma realidade, ou para a realidade, que aquilo não deixa de ser uma verpom para você. Porque, gente, verpom é relativo também, não é? O que é verpom para a gente não é para uma consciência super, ou uma consciência superlúcida. Então, entender essa questão do nosso verbetário pessoal enquanto uma ambiência verponogênica para nós mesmos. Enquanto a gente não puder criar ou acessar mega verpões, no mínimo a gente vai estar acessando com certeza verpões, autoverpões ou verpões pessoais, enfim, seja qual for o nome, para nós mesmos, no sentido da gente estar aprofundando as nossas pesquisas e tendo neo-ideias para a nossa escrita. Isso é verpom, sim. E tem um preconceito, né? Eu já vi gente falando, não tem verpom, verbetografia e tal. Eu falei, tá bom, então vai entender o que é verpom primeiro. Depois critica, porque, gente, não dá para ser absoluto, né? Só a mega verpom que vai derrubar todos os paradigmas vigentes. Não é assim, né? Na minha opinião, qualquer abordagem nova sob paradigma consciencial, de qualquer assunto, eu penso que é uma verpom. Se nunca ninguém abordou aquilo sob paradigma consciencial, é uma verpom, não é? Deixa de ser uma verpom. Então, é nesse sentido. Eu acho que... Como? Sim. Micro, mini, alto, pessoal. Mas, assim, a gente ter mais liberdade para isso também, não é, Pilar? Eu já vi gente falar, já faz tempo, acho que essa mentalidade já mudou um pouco na CCCI. Eu já vi gente falar para mim, só vou escrever livro se for verpom, senão... então tá. Como eu não tô com essa bola toda, eu vou em frente. Vamos lá. Um dia, não é? Então, eu acho que é isso, é chamar atenção para essa... Aí eu acho que é responsabilidade, né? Responsabilidade nossa, exatamente, de escrever dentro do nosso nível evolutivo, dentro das nossas possibilidades, né? Tem uma outra pergunta na 8ª linha. Favor nos dar dicas sobre a estação de trabalho otimizada. Eu já falei um pouco. É isso, é você pensar no básico, que vai otimizar o seu tempo e vai trazer conforto ambiental para você. De você se sentir bem, de você nadar de braçada ali naquele ambiente que é seu e dependeu de você organizar. Tem também na tecnologia, página 38, primeiro item, favor falar sobre as técnicas de higiene consciencial. Olha, higiene consciencial é um grande item de pesquisa, né? Tem um verbete do professor Valdo sobre isso. Agora, de cara, o que eu posso falar para você? Em termos de verbetografia, de verbetário,
Em primeiro lugar, a questão de você trabalhar as suas energias, conforme já foi falado aqui, de você buscar a sua ortopensenidade. Isso aí, vamos dizer assim, embasa toda a questão da higiene consciencial, que, como o próprio termo coloca, né, é uma higiene inteira da consciência como um todo. Então, ela abrange a questão da sua autopensenidade, da sua holopensenidade e do seu holossoma também. Então, é a maneira de você funcionar de modo homeostático, né? Então, dá uma lida nesse verbete que eu acho que vai ajudar muito você a entender melhor esse tema que é, nossa, fundamental, super importante para nós todos. E tem uma pergunta sobre a ciclologia. Por favor, falar sobre o ciclo de produção verbetográfica. Mas o do Pedro é o alto... esse ciclo de produção verbetográfica seria o ciclo que compõe toda a produção verbetográfica. O professor Pedro Fernandes, ele tem um verbete, que eu não vou lembrar o título correto desse verbete, ele se refere ao ciclo pessoal verbetográfico, que ele faz uma proposta da pessoa trabalhar e escrever verbetes num determinado ritmo, de modo que ela mantenha um ciclo de produtividade dela mesma. Aqui, no caso, esse ciclo de produção verbetográfica se refere ao ciclo mesmo da escrita do verbete, desde a pesquisa até a questão da definição do tema, do título, da escrita, da conclusão da escrita, da revisão do verbete, do vai e volta do verbete, com a equipe de revisão, a consolidação final da revisão, a publicação do verbete, né? Em algum momento ele é autorizado pela equipe técnica da enciclopédia, ele é autorizado para ser publicado, até a defesa verbetográfica. Então, essa questão do ciclo de produção verbetográfica, na verdade, professora Rosa, você me corrija se eu estou enganada, mas acho que foi esse termo, você colocou no seu verbete, e aí nós colocamos no artigo que nós escrevemos sobre autopesquisologia verbetográfica, não foi isso? E que nesse artigo, a gente até deve produzir um verbete depois sobre ele, mas nesse artigo, se você tiver acesso, ele foi publicado na revista Consciência, e nós apresentamos no Congresso de Autopesquisologia do IPC. Então, ele aborda essa questão do ciclo verbetográfico e a questão da autopesquisologia permeando todo esse ciclo de produção verbetográfica. Mas, então, basicamente, envolve essas fases que eu falei, tá certo? Então, a pessoa que se propõe a escrever um verbete, ela tem que pensar que tem essas várias etapas, todas muito importantes para a conclusão da escrita. Tem uma outra pergunta. Partindo-se do princípio da importância de um ambiente asséptico, não só para a realização de verbetes, mas em qualquer atividade assistencial, quais seriam, em ordem de prioridade, as providências prévias e circunstanciais para que se faça essa asepsia de maneira correta, visando a blindagem do ambiente físico e a pessoal? Bom, na minha opinião e na minha experiência, eu penso que tem duas frentes bem claras, né? Que eu já falei um pouco aqui, mas que é a limpeza física, intrafísica, óbvia, visível, que inclui desde a limpeza estrito sensu até, vamos dizer assim, a organização física, que do momento que você tem um ambiente limpo e organizado, você vai automaticamente estar propiciando a convergência e vamos dizer assim, a evocação de consciências mais lúcidas, mais afinizadas com o ambiente organizado, quanto o que eu penso que é mais sério ainda, que é a questão da organização energética, né? Da limpeza energética, do trabalho com as energias, do estado vibracional, da exteriorização de energia e da preocupação homeostática com pensenes
pensenes homeostáticos, né? Com a ortopensenização naquele ambiente. Pensar sobre o bem, pensar bem, evitar o excesso de crítica, por exemplo, exacerbada e de pensenes negativos, tá certo? Isso tudo vai estar ajudando e fomentando aí o nosso verbetário. Tem também alguma pergunta? Poderia nos comunicar a conexão paracerebral com amparo de função? Então, nesse ambiente de verbetário, nessa tentativa, né, de escrita verbetográfica, a gente sabe que é mais fácil ocorrer essa conexão paracerebral com amparo de função. Você está ali trabalhando num assunto sério, buscando fazer atares, empenhado na assistência e dando o melhor de você, tá certo? Então, essa conexão ela é praticamente inevitável, ela vai acontecer. Depende aí do seu desenvolvimento parapsíquico, no caso, perceber mais ou menos aí a questão da sinalética, não é? Mas a questão da conexão, e isso é muito claro, eu vejo que isso é muito claro em função de determinadas cadeias ideativas que a gente consegue desenvolver na questão da escrita. Né? Muitas vezes fica óbvio, fica evidente que aquilo ali, você dificilmente se escreveria aquilo sozinho, ou você levaria muito mais tempo e teria muito mais dificuldade. Então, dentro assim, das nossas condições também, do que a gente pode, pensar que essa conexão é plausível, ela é viável e a gente buscar tirar partido disso, né, dentro das nossas possibilidades. E aí entra, então, essa questão do efeito cérebro-paracérebro, né, que você pergunta, dentro desse contexto, a gente já falou aqui um pouco da importância do cérebro azeitado para essa conexão paracerebral nossa e amparo de função. E é isso também, você perguntou sobre sangue, suor e tares, que a gente já colocou, tá certo? Nada disso vai acontecer sem esse trinômio, na minha opinião. Nada é de graça, enfim. E tudo vai depender muito de esforço, né? Nosso esforço pessoal. Pessoal, então, espero ter ajudado aí, respondido as perguntas. E eu agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, e conto com a presença aí de vocês nas nossas tertúlias em geral, enriquecendo os debates. E passamos agora aos nossos comerciais. Obrigada. Na tertúlia de hoje nós tivemos 16 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Agora passamos aos seguintes recados. Cristina, sobre avisos da IAC, Patrícia, CP2 Foz do Iguaçu, e Marilza, curso de Pensatas. Boa tarde, tertulianos e paratertulianos. Eu gostaria de informar a vocês as atividades que está tendo a IAC aqui em Brasil. Por lo pronto está o estado vibracional e energizador lúcido, são dois cursos muito importantes que falam da aplicação avançada da extrapolação energossomática. O curso estado vibracional, que está baseado especificamente, como vocês já saberão, na qualificação técnica da mobilização básica de energias, vai ser realizado em Porto Alegre o sábado 14 de dezembro. E o curso energizador lúcido vai ser também em Porto Alegre o domingo 15 de dezembro. Eu realmente convido você para poder aproveitar, são cursos muito importantes que a IAC está promovendo aqui no Brasil, e as vagas são limitadas, o tempo não está sendo... Não temos muitos dias, né? Mas para os que não puderam fazer agora no mês de dezembro, os dois cursos vão ser em São Paulo, em janeiro. O estado vibracional vai ser o curso realizado em São Paulo o 11 de janeiro de 2014, e o curso energizador lúcido vai ser realizado também em São Paulo o domingo 12 de janeiro de 2014.
Para quem gostaria de participar, eu vou passar para vocês os contatos, poder ser realizados em Porto Alegre, no e-mail brasil@iacworld.org, e o telefone é 45 8432 8128. E em São Paulo é sampaulo@iacworld.org, 11 982 31 2462. Além disso, está o curso Metadesperticidade, que vai ser realizado no ano 2014, também pela IEC. Os epicões são Wagner Alegretti e Nancy Trivegliato nos três cursos. E esse curso de metadesperticidade vai ser ao longo do ano 2014 com 4 módulos, também muito, muito importante para quem gostaria de aproveitar realmente de todo o trabalho que estão fazendo, tanto o professor Alegretti como a professora Trivegliato, quanto a uma década de experiências em atividades inéditas e inovadoras, elaboradas para ajudá-lo a alcançar a condição da desperticidade. E esse e-mail também é o mesmo, porque é em Porto Alegre. Eu repito para quem quiser anotar, brasil@iacworld.org. Boa tarde. Boa tarde. O nosso convite hoje é para o SCP-2 em Foz do Iguaçu. O SCP-2 vai acontecer de 13 a 15 de dezembro no Hotel Rafaim da BR, e a EPICOM será a professora Adriana Lopes. Vamos aproveitar esse fim de ano, né? O nosso convite é bem especial para que você aproveite também o 13º e invista em você mesmo. Aproveite esse portal interdimensional do SCP-2 para promover um rapport maior com os amparadores, fazer um balanço do ano de 2013 e afinalar melhor, junto com a equipe extrafísica, o próximo ano. As inscrições podem ser feitas no CAEC ou no IPC. O telefone do CAEC é 45 35 25 26 52. Então, na verdade, você tem 2 dias apenas para tomar essa decisão. Fica aqui o nosso convite. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da pré-IC, da Parapmiologia, para oferecer o primeiro curso da IC. É um curso voltado para você aprender a fazer e a valorizar as suas pensatas. O curso acontecerá agora no dia 18 e 19, quarta e quinta-feira próxima. Essencialmente, o curso é prático, campo mental somático, e será criado para a escrita das pensatas pessoais. Os professores serão Otto Mendonça, Maximiliano Raimann e Laurentino Afonso. Valor R$ 240 à vista ou em 3 vezes. Maiores informações, contatar ao CIAEC 45 3525 2652. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete Técnica da Qualificação da Intenção, a especialidade Autocosmoeticologia, da professora Adriana Chalita. Boa tarde.